Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 7 de julho, uma quinta-feira com uma conclusão das oitavas de final da Libertadores, da Sul-Americana e também um jogo isolado na Série B. Tivemos bons resultados para os brasileiros na terça-feira, o Corinthians se classificou nos pênaltis, o time do CAP conseguiu um bom empate contra o time do Libertad, o forte time do Libertad fora de casa no finalzinho e conseguiu se classificar. O time do Internacional também conseguiu reverter a belíssima vantagem que tinha o Colo-Colo no jogo de ida e também se classificou. Enfim, foi uma noite muito boa para os brasileiros. Nessa quarta-feira, que eu estou gravando agora à noite, no intervalo entre os jogos, o Palmeiras já goleou o time do Cerro por 5-0, confirmou o confronto contra o Galo. O time do Ceará também goleou, dá para dizer assim, né, o fraco time do The Strongest e passou. O Tajeres confirmou com um gol no finalzinho, que chorou para eu conseguir pegar esse limite aqui. Demorou bastante para o Tajeres fazer esse gol, teve que ser no último lance, mas também conta. E confirmou a sua classificação na Libertadores, vai enfrentar ou River Plate ou Vélez, que se enfrentam já, né? Então a gente vai fazer o nosso planejamento para essa quinta, que temos como grande destaque o jogo do Fortaleza, jogo da volta, primeiro jogo 1-1 aqui no Brasil. Tá bom? Então eu vou ficar com Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, a Eliteserien ali, a Premier Division na Irlanda e os jogos da Conference League. Como não são equipes que eu costumo acompanhar, eu vou deixar de fora desse planejamento, tá? Na Conference League tem algumas equipes que eu conheço, mas os adversários não, então eu vou deixar um pouco mais para frente nessa fase de playoff. Beleza, espero conseguir te ajudar. De novo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e você vai encontrar, além dos planejamentos diários que eu faço por aqui, com o intuito de fazer o meu planejamento diário e partilhar com vocês para que você trabalhe também da melhor maneira possível, eu vou tentar munir você com o maior número de informações para que você possa trabalhar a sua maneira, da melhor maneira possível. Eu trabalho ao vivo, tá? Então tudo que eu falar aqui vai ser construindo o cenário para trabalhar ao vivo, mas mesmo que você faça algo recreativo ou algo pré-jogo, eu também espero conseguir te ajudar com o maior número de informações, tá bom? Então, antes da gente começar, se você puder se inscrever nesse canal, eu vou ficar muito feliz, tá? E deixar o like no vídeo também para atingir novas pessoas, vai ser muito bacana, espero poder contar contigo, tá bom? E falando rapidinho da minha parceira Betfair, um bônus de R$230 se você não tem conta na Betfair, o link está aqui embaixo, a maior exchange do mundo, é a minha parceira aqui no canal de longa data, mas lembre-se de ler os termos de uso que fica aqui na parte de baixo da página, porque ninguém dá dinheiro de graça. Vamos embora? Vamos começar então entre Estudiantes e Fortaleza. Primeiro fazer um breve resumo para você aqui, se você não assistiu o primeiro jogo. O Fortaleza jogou muito bem em casa, mas em alguns momentos o Estudiantes conseguia sair, conseguia construir a jogada pelo chão, um time muito forte também pelo alto. Gostei demais. Dos times que eu vi, o Libertad me chamou muita atenção pela organização e o Estudiantes também. Tá? O Estudiantes é um time muito bom defensivamente, se defendeu muito bem contra o Fortaleza, atacou muito bem também. O gol do Estudiantes foi uma pintura, né? Um passe em profundidade com um toque para trás, a chegada do atacante. É muito bom mesmo esse time do Estudiantes. Por isso eu acredito que não vai ser um jogo fácil para o Fortaleza. E o mercado concorda comigo, um jogo para uma odd próximo a 2 do Estudiantes, tá bom? Lembrando, o primeiro jogo foi 1-1, guarda aí essa informação. Nós não temos aqui uma necessidade de vitória, né? O Estudiantes não precisa reverter o placar, entenda o que eu estou dizendo. O Estudiantes não precisa reverter um placar negativo, Fortaleza também não. O jogo entra empatado, né? Mas com a força da torcida é bem provável que o Estudiantes se comporte de uma maneira mais propositiva, tendo mais a bola, levantando, jogando mais para frente as suas linhas, compactando no campo ofensivo, e o Fortaleza às vezes, muito provavelmente, jogando no contra-ataque, né? Como talvez fez contra o Colo-Colo na fase de grupos, onde tinha o River e o Alianza Lima, onde ele conseguiu se classificar. Tá bom, vamos falar de estatística? O Estudiantes dentro de casa tem 7 vitórias em 11 jogos, saiu na frente 82% dos jogos no campeonato argentino e somente em 9% dos jogos ele ficou sem sofrer gol. Ou seja, é um excelente time, sai bastante na frente, tem um excelente ataque, mas sofre bastante gol, tá? Por isso que o ambas marcam nele aqui é tão grande. Já o time do Fortaleza no Brasileirão, apenas uma vitória,
né? Fora de casa, tem 0% de jogos sem sofrer gol, ou seja, tomou gol em todos os jogos, um excelente jogo talvez para um ambas, né? Porcentagem de vitória muito baixa e saiu na frente em menos de 50% das vezes. Então nós temos aqui um ataque do Estudiantes sendo um pouquinho melhor, uma defesa do Estudiantes sendo bem melhor, mas em relação à criação de chances, os dois times estão bem abaixo, tá? O primeiro tempo do Estudiantes costuma ser muito bom. O time venceu mais da metade, empatou quase metade e não perdeu nenhum. O time não sofreu nenhum gol no primeiro tempo e marcou 7. Já o time do Fortaleza é muito mais desequilibrado, né? O time venceu apenas um primeiro tempo, empatou mais da metade e perdeu 29%. Falhou em marcar em poucos primeiros tempos, ou seja, é um time que consegue marcar na primeira etapa, mas também sofreu bastante gol. 6 gols marcados, 6 gols sofridos. Isso indica pra gente um Estudiantes mais organizado, mais forte, mais agressivo no primeiro tempo e um Fortaleza também tentando se expor buscando o seu gol. Mas se não tiver conseguindo sair para o contra-ataque, pode ser um cenário para trabalhar alguma coisa a favor do Estudiantes ou contra o Fortaleza nessa primeira etapa. Quando a gente vem para a segunda parte, aí é o bumba meu boi, né? Aí é briga de foice. O time do Estudiantes tem uma queda muito grande no desempenho, passa a sofrer, no primeiro tempo não sofreu nenhum, passa a sofrer 12 gols na segunda etapa, ou seja, em somente 9% das segundas etapas que fez em casa o time não sofreu gol, e também falha em marcar um pouquinho menos, né, do que no primeiro tempo, ou seja, marca um pouco mais, mas também sofre muito mais gols. Já o time do Fortaleza tem mais dificuldade de marcar no segundo tempo e sofre bastante gol. Me parece um segundo tempo mais aberto, né, principalmente se a gente tiver um resultado no primeiro tempo inclinando para algum lado, né. Eu ouso dizer aqui com meus botões que o Fortaleza ele pode até ter espaço caso ele esteja vencendo no segundo tempo, mas talvez ele não queira ficar explorando o contra-ataque o tempo todo. Talvez se ele estiver vencendo no primeiro tempo e vá para o segundo tempo vencendo, talvez ele escolha se resguardar, né? Já o time do Estudiantes, com a força da torcida, se estiver vencendo no primeiro tempo e se o Fortaleza for para cima, e aqui a gente está vendo que o Fortaleza tem uma péssima média de gols sofridos no segundo tempo, a gente pode ter um cenário de contra-ataques do Estudiantes, um cenário para gols, tá? Coisas que me chamam a atenção, as bolas aéreas do Estudiantes, tanto a favor quanto contra, né? É um time que marcou 11 gols de cabeça até aqui, então faça o favor de dar uma olhada nas bolas aéreas do time do Estudiantes, mas é um time que sofreu 5 gols nesse fundamento, tá? O Fortaleza não tem uma excelente bola aérea ofensiva, mas o time já sofreu 4 gols, isso daqui me parece aquele famoso match do Tinder, né? Um encontrou com o outro e vai dar namoro. Então toma muito cuidado com as bolas aéreas aqui do Estudiantes, tá? De resto, eu acho que é isso. O Fortaleza fora de casa tem uma tendência de jogo muito over 2,5 gols em quase 90% das vezes, e o time do Estudiantes em casa em mais de 60%, tá? Os gols do Estudiantes no primeiro tempo, metade dos primeiros tempos foram mais de 0,5 gols. Como a gente viu que é um time que sofre muito pouco no primeiro tempo, não teve uma tendência muito grande. Já no segundo tempo, a coisa aqui começa a esquentar. O time do Fortaleza é bem dividido aqui. Olha só que interessante. O time do Estudiantes tem uma força muito maior no segundo tempo, principalmente no final. É um time que marca aqui depois dos 50 minutos, 56% dos seus gols. Só que sofre também 70% dos gols. Então, se tem um momento ali talvez para o Estudiantes se desconcentrar e você está fora do match odds, porque aí é uma terra sem lei, talvez seja melhor estar no mercado de gols, talvez seja a segunda etapa. Desculpa, estar no match odds na primeira e estar talvez a favor de gols na segunda etapa. Já o time do Fortaleza parece bem dividido em relação ao ataque, o time marca gols no primeiro tempo, marca gols no final e no início do segundo, marca gols no final do segundo tempo. É um time bem dividido. O que me chama a atenção aqui é o fato do Fortaleza tomar gol nos finais dos tempos. Não sei se é desconcentração, não sei, né, se é desorganização. 24% dos gols dos 41 aos 50 e 33% dos gols sofridos dos 81 aos 90. Esse cenário me agrada muito aqui, ó, a partir dos 70 minutos. Foi o que eu fiz hoje com o jogo do Tajeres com o Colón.
Colón perdia por 1-0, veio para cima igual louco, deu espaço. O Tajeres cansou de perder gol, mas fez no último lance. Tudo bem, também vale, né? É o que eu talvez venha buscar aqui. Se eu tiver um Estudiantes ou um Fortaleza na frente do placar e os contra-ataques começarem a, né, os espaços começarem a aparecer na minha frente, talvez eu venha trabalhar dessa maneira com o over limite também, tá? Inicialmente, então, vamos lá. Vamos recapitular. Primeiro, eu venho buscar algo contra o Fortaleza no primeiro tempo, se o Fortaleza não conseguir sair para os contra-ataques, tá? Um Fortaleza muito recuado, talvez um pouco acuado por conta da torcida do Estudiantes. Estudiantes recuperando segunda bola pode ser uma tendência de trabalhar um lei Fortaleza. Só vou confirmar isso na leitura, tá? Isso não quer dizer que o Fortaleza vai perder o jogo. Isso só no primeiro tempo. Segundo tempo é um jogo talvez mais tendendo para o mercado de gols, e se eu for trabalhar algo vai ser mais inclinado para o limite, bem no final, desde que um dos dois times estejam na frente. E outra coisa é a bola aérea do Estudiantes, que é muito forte e o Fortaleza tem tido dificuldade com isso, tá bom? Vai ser um jogo muito difícil para o Fortaleza. Lanús Independente Del Valle. Esse primeiro jogo foi um jogo onde eu consegui pegar o gol do Del Valle no final do primeiro tempo. O Lanús não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Nada. Foi assim, parecia um jogo treino. O Del Valle impôs ali um ritmo, não era tão agressivo, não era tanta pressão, mas como o Lanús não fazia nada, era um cenário claro de lei, na minha opinião. Depois ainda deu para trabalhar um over limite no final, o Lanús empatou, recuou, o Del Valle foi para cima igual louco, e o Del Valle conseguiu o gol no final. Então o Del Valle vai pro segundo jogo com uma vantagem de 2-1. Com isso, o Lanús precisa reverter o placar, tá? Então existe aqui uma necessidade do Lanús vencer o jogo. Porém, a impressão que o Lanús me deixou jogando fora de casa foi muito ruim. Por isso toma muito cuidado aqui em se expor no match odds. Me parece que o match odds é o melhor cenário para esse jogo, mas aí só vai dar para a gente ter alguma certeza com a leitura de jogo, tá? O time do Lanús tem 4 vitórias em 9 jogos na Argentina, foi o primeiro a marcar em casa em quase 80% dos jogos. Isso é legal, tá? Falhou pouco em marcar e ficou sem sofrer gol em quase metade dos jogos. Então tem uma defesa sólida, né? O time do Del Valle venceu 5 em 8, saiu na frente em mais de 60%, sofre gol com uma determinada constância, né? E falha pouco em marcar. Então a gente também tem uma tendência aqui do Del Valle complicando a vida do Lanús, pelo menos marcando gols. O ataque do Lanús é pior, a defesa é melhor, tá? Em relação à criação de chances, apesar do Del Valle não criar tantas chances claras de gol esperado, é um time que também cede menos chances comparado ao adversário. O primeiro tempo do Lanús costuma ser um primeiro tempo bom, só que o time do Del Valle também faz um bom primeiro tempo fora de casa. Tirando aqui a parte do Del Valle vencer um pouco menos, o Del Valle tem números muito parecidos com o time do Lanús, então me parece um jogo muito disputado, não dá para vir com viés aqui para trabalhar contra algum time, deixa a leitura te mostrar, não inventa moda. Segundo tempo é a mesma coisa, os dois times têm queda de rendimento, né? O time do Del Valle sofre um pouco mais de gol do que o time do Lanús, só que o time do Lanús marca um pouco menos de gols. As bolas aéreas do time do Lanús são boas, 6 gols marcados de escanteio e 6 gols, obviamente, sendo de cabeça, tá? Então isso aqui pode ser uma situação interessante para você ficar de olho. Resumindo, jogo bem difícil mesmo, tá? Primeiro jogo 2-1, o Lanús precisa do resultado, mas como é um gol só de diferença, não precisa ir para cima igual um maluco, tá? O Del Valle não me mostrou um ritmo muito bom de contra-ataque no primeiro jogo, até porque o Lanús não deu tanta oportunidade. Então sim, me parece um jogo para um lay para a equipe em campo, para match odds. Vou ficar de olho nas bolas aéreas do time do Lanús. Não pretendo ficar de olho em gols, com todo respeito, porque eu tenho aqui um Lanús marcando poucos gols em casa, tá? O over 2,5 do Lanús apenas 22%, do time do Del Valle 38%, me parece um número bem fraco. E se a gente puxar aqui os momentos dos gols, o time do Lanús sofre uma quantidade significativa de gols aqui no comecinho, depois só tem algo, né, mais chamativo aqui a partir dos 50 minutos. Já o time do Del Valle sofre mais gols no segundo tempo. A partir dos 50 minutos, o Del Valle tomou quase 70% dos gols. Tá? Vale a pena ficar de olho nisso daqui. Tá bom? Então, um jogo muito difícil, talvez o mais difícil do dia em se trabalhar. São Paulo e Católica, primeiro jogo 4-2. São Paulo teve 3 jogadores expulsos
não vai contar com o Caleri, tem mais alguns desfalques, e a odd do São Paulo é 1,57. Aqui a gente tem mais ou menos aqueles cenários de Ceará, de Palmeiras, que é o quê? O mercado espera de novo uma vitória do São Paulo, e eu também espero, mas não existe a necessidade do São Paulo vencer. O São Paulo já entra classificado, né? Se nada mudar. Então, o back ao São Paulo é mais difícil, porque você precisa de um São Paulo muito empenhado, com muita vontade para fazer essa odd segurar. Se o Católica estiver jogando bem, como jogou bem o Cerro no início, né, como conseguia sair com a bola, a gente vai ter um mercado de São Paulo um pouco mais volátil. E isso é complicado para trabalhar o back. Tá? Eu não vou trabalhar match odds aqui. Imagina um Católica se lançando, não tem nada a perder, né? O time não conseguiu nem fazer um 4-3, eu estava naquele Lei São Paulo, lá embaixo, né? O São Paulo começou o segundo tempo tomando um gol já, parecia que ia me dar uma alavancagem, mas aí o São Paulo fez um golaço com uma grande jogada do Patrick, um gol do Caleri, e aí botou a pá de cal ali no Católica. O Católica, mesmo com 3 jogadores a mais, não conseguiu fazer muita coisa. Eu acho que o Católica vem para cima, vai ser desorganizado, vai ser desatento nos espaços, vai deixar para o São Paulo os contra-ataques. O São Paulo, mesmo sem o Caleri, é provável que jogue com muito, né? Acredito que jogue o Luciano. A gente vai ter um jogo aqui, na minha opinião, tendendo para gols. Tá? Vamos dar uma olhada no desempenho do São Paulo em casa no Brasileirão. 4 vitórias em 7 jogos, saiu na frente em 71% dos jogos. É um time que falha muito pouco dentro de casa em marcar. Já o time do Católica tem péssimo desempenho fora de casa, ficou 0 jogos sem sofrer gol, ou seja, sofreu gol em todos os jogos, e foi o primeiro a marcar em menos de 30% dos jogos. Tá? Tem uma tendência de ambas marcam alto aqui. O primeiro jogo já foi ambas. O ataque do São Paulo é melhor, não é tão melhor, mas é melhor. Mas a defesa do São Paulo é muito melhor. Dentro de casa, o São Paulo tomou menos do que um gol por jogo. E o time do Católica fora de casa tomou 2,5 gols de média. 2,5 gols, é muita coisa. Então a gente consegue ver um abismo aqui de diferença. O time do São Paulo cria quase 2 gols esperados por jogo. Já o time do Católica cede mais de 1,5 gols. Tá? O primeiro tempo do São Paulo é muito bom, só que aqui existe uma ressalva, óbvio. Quando o São Paulo faz jogos do Brasileirão, ele vem no primeiro tempo para vencer. Né? O São Paulo contra o Católica não necessariamente precisa se expor tanto. Ele pode simplesmente falar assim, quer saber, o Católica é que precisa. Então deixa ele vir me atacar, eu vou explorar os espaços e vou matar esse jogo no contra-ataque. Isso pode acontecer, é um cenário muito plausível, né? Não sei se você concorda. Com isso, esse cenário aqui do São Paulo sendo muito bom no primeiro tempo, ele pode encaixar, mas o Católica precisa jogar muito para frente. Então aqui a gente tem uma tendência maior de gols. E já dá para ver aqui que o Católica é um time muito fraco no primeiro tempo. É um time que não sofreu gol em apenas 14% das primeiras etapas, perdeu 71% delas e sofreu 12 gols em 7 jogos na primeira etapa. Tá? Então eu não pretendo trabalhar um lei Católica aqui, porque eu acho que pelo fato do São Paulo não precisar vencer, a gente tem mais tendência para gols. No segundo tempo, o Católica melhora um tiquinho só, passa a marcar um pouquinho mais, sofre um pouco menos de gols, mas o São Paulo também mantém mais ou menos o ritmo, só que falha um pouco mais em marcar. Como o São Paulo geralmente sai na frente no primeiro tempo em casa, né? Tirando a questão, se eu não me engano, com quem foi? Acho que foi contra o Palmeiras. Não, o Palmeiras também saiu na frente. Enfim, o São Paulo, na maioria das vezes, no segundo tempo, ele está protegendo a liderança. Por isso que quase sempre ele não se expõe tanto, né? Joga mais no contra-ataque. Gols de cabeça do São Paulo, 10 gols. Onde eu vi 10? Meu Deus, 7 gols do São Paulo de cabeça, sendo um de escanteio. O time do Católica não tem assim uma tendência de sofrer tantos gols. 3 gols está numa média normal, tá? O time do São Paulo tomou 4 gols de cabeça, de bola parada, né, de jogadas para a área. Já o time do Católica não tem uma tendência tão grande. Não é que tenha atacantes baixos, tá? Alguns atacantes do Católica são altos, outro, por exemplo, como o Orelhana, que veio do Eibar, não é tão alto assim, tá? Acho que a única coisa que me chama a atenção é o número de gols sofridos pelo Católica de fora da área, mas o São Paulo não tem arrematado e feito tantos gols assim, tá? Como eu falei para vocês, me parece um jogo para gols, uma tendência boa de pelo menos 2 gols nessa partida. É o que eu provavelmente vou ficar de olho, tá? O
O time do Católica sofre muito gol fora de casa e essa necessidade de vir para cima pode fazer com que a gente tenha esses espaços para trabalhar. Aqui a gente tem um cenário, como a gente já sabe, o São Paulo costuma dormir um pouco no segundo tempo, muito mais no fora de casa do que dentro de casa, mas eu acredito que a diferença técnica aqui, mesmo com alguns desfalques do São Paulo, seja grande. O São Paulo sofre, em média, 63% dos gols no segundo tempo, tá? Já o time do Católica sofre em torno de 46%, é bem distribuído, tá? Mas lembrando, aqui a gente tem um cenário onde o Católica precisa jogar para cima, precisa reverter um resultado, precisa pelo menos fazer 2-0 no São Paulo no Morumbi, não vai ser fácil. Então essa exposição do Católica é provável que ceda pra gente alguns espaços. Então vou ficar de olho no mercado de gols, podendo ser aqui um over à frente, até se for trabalhar uma longa exposição no máximo em 3 gols, no 2,5, né? E as bolas aéreas do São Paulo, tá? Lembrando, São Paulo não precisa da vitória. Com isso, essa odd dos 57 não me interessa tanto, tá? Para fechar as competições sul-americanas, o Goianiense vem enfrentando o Olímpia no jogo da volta, perdeu o jogo de ida, se eu não estou enganado, por 2-0 exatamente. Aqui a gente já tem um cenário completamente inverso e bem parecido talvez com o jogo contra o Lanús, né? Aqui o Atlético Goianiense precisa da vitória e vai para cima do Olímpia. O Olímpia pode escolher entre fazer um jogo de trocação ou de escolher recuar para jogar somente na boa, somente no contra-ataque, tá? Vamos dar uma olhada, lembrando dessa cotação, vamos dar uma olhada, olha só, o Atlético Goianiense em casa no Brasileirão não faz bons jogos, 3 vitórias em 8 apenas, foi o primeiro a marcar em metade dos jogos, sofreu em praticamente todos os jogos, acho que só um dos 8 ele não sofreu em casa, só que falhou pouco em marcar. Já o time do Olímpia venceu bastante, saiu bastante na frente, também sofre os seus gols e falha pouco em marcar. A defesa do Olímpia fora de casa é melhor, é um pouquinho melhor, e o ataque também é um pouco melhor, só que o Atlético Goianiense cria mais chances de perigo, tá? Levando em consideração o brasileiro, o Atlético Goianiense não costuma começar bem os seus jogos, venceu apenas um dos primeiros tempos que disputou, empatou metade e perdeu 38%. Ficou sem marcar em 68% dos primeiros tempos e não sofreu gol em menos de 40%. Isso daqui é uma estatística muito bonita que leva até a gente a imaginar um possível leio Atlético Goianiense, mas eu não te aconselho. Por quê? Como o Olímpia venceu o primeiro jogo por 2-0, o Olímpia pode escolher recuar. Com isso, o Atlético Goianiense, que não costuma jogar bem no primeiro tempo, vai empenhado com a necessidade de vitória, vai empurrado com a sua torcida e deve tentar fazer o máximo para fazer um gol cedo. Então, com isso, essa estatística que a gente está vendo aqui, ela cai um pouco por terra. Eu imagino o Atlético Goianiense vindo muito para cima. O que vai ditar se eu vou trabalhar algo contra o Olímpia ou não é somente o comportamento do Olímpia. Se eu entendo que o Olímpia está satisfeito com 2-0 e acha que defender somente, puxando o contra-ataque esporádico, é uma boa, se eu entender que o Atlético Goianiense consegue neutralizar esses contra-ataques, eu posso ficar contra o Olímpia no primeiro tempo em alguns momentos. Se eu perceber que o Olímpia veio para jogar também, recupera a bola, tenta sair, aproveitando essa exposição do Atlético Goianiense em cima da vitória, consegue roubar a bola e sair em contra-ataque, aí já não é um jogo para ficar de olho, obviamente, em match odds. Passa também para ser um jogo a gols, para gols, né? Então, mas tudo depende do comportamento do Olímpia. Eu não posso chegar para vocês e falar como que ele vai jogar. Eu posso dar 2 cenários e eu imagino que o cenário mais plausível é um goianiense forçando mais no início para tentar marcar e o Olímpia se contendo um pouco mais jogando no contra-ataque. Mas o que me chama a atenção, o primeiro tempo aqui, então, como eu imagino o Atlético Goianiense um pouco melhor, eu vou desconsiderar essa parte ruim aqui, mas esse segundo tempo aqui me chama a atenção para gols. O time do Olímpia melhora muito no segundo tempo fora de casa. Venceu mais de 60%, quase 65% dos segundos tempos, marcou 15 gols no segundo tempo fora de casa, sofreu apenas 4, ou seja, vence mais, empata menos, perde menos, falha menos em marcar e sofre menos gols. Já o time do Goianiense melhora ofensivamente, melhora defensivamente, mas vai ter do outro lado um time que vai contra-atacar, pode ter certeza disso. Se o Olímpia puder matar o jogo, ele vai tentar matar, e eu vou dizer para vocês, ficou muito barato esse resultado na ida. Por mais que o Atlético Goianiense tenha criado também, o Olímpia perdeu gols assim, olha, era para ter sido pelo menos uns 4-1 pro Olímpia.
Então tá aberto e também tem um cenário bom para gols. Outra coisa, bola aérea do Goianiense não tem sido boa. O time tem sofrido gol de cabeça com frequência e apesar do time do Olímpia não ser isso tudo, isso pode ser um fator, tá? Esse jogo, se eu for trabalhar alguma coisa no Match Odds, como eu falei, vai ser contra o Olímpia somente se o Olímpia se comportar como um time satisfeito, que eu acho um pouco difícil, mas pode acontecer, tá? De maneira geral, o que eu espero? Um Atlético Goianiense entrando muito bem, tentando fazer um gol cedo e talvez me dando leitura para um Lei Olímpia. Se isso não acontecer, se o jogo estiver mais inclinado para gols, eu não vou pegar o mercado de gols no primeiro tempo, porque eu não tenho método para HT, eu teria que trabalhar um over 2,5, para mim é muito puxado, tá? Eu trabalharia só no segundo tempo o mercado de gols se continuasse desse jeito, com o Atlético Goianiense precisando marcar, tá bom? Então o mercado de gols no segundo tempo, de preferência, tá? De preferência buscando um gol só. Um over limite ali seria muito bom. Só para falar os momentos dos gols aqui, ó, o Atlético Goianiense, como eu falei, tem péssimo desempenho no início do jogo, o Olímpia também nem tudo isso, mas o Goianiense cresce e sofre nos polos aqui, como dá para dizer, né? Principalmente no final do primeiro tempo, marca bastante gol, quase 40% dos gols depois dos 70%, o Olímpia também tem um momento muito bom aqui no finalzinho. Beleza, meus amigos, esse é um jogo difícil, hein? Se eu pudesse palpitar alguma coisa aqui, eu acho que esse jogo do São Paulo é para gols, para pelo menos 2. Esse do Goianiense com o Olímpia também para pelo menos 2. A Sul-Americana aqui seria um jogo para gols. O Estudiantes vai depender do primeiro tempo. Se o Estudiantes sair na frente, aí a gente vai ter um jogo bem louco. Bem louco. Agora, se o Fortaleza sair na frente ou se permanecer um empatado no primeiro tempo, talvez a gente tenha um jogo mais morno, tá? Para fechar, CSA e Ponte. O CSA, que é o 17º colocado, vai pegar a Ponte, que é a 18ª. Um jogo, de novo, mais um time aqui abaixo de 2, lá embaixo na tabela. Não sei por que a Série B faz isso, mas vamos lá. CSA tem 2 vitórias em 7 jogos, saiu na frente em 71% dos jogos, isso é muito bom. Falhou pouco em marcar, só que sofreu gols com frequência, tá? Então de 7 jogos o CSA sofreu 5 gols. Tem uma defesa boa, mas sofre, tá? E marca uma média muito ruim de gols. Já o time do Ponte Preta, da Ponte Preta fora, meu Deus do céu. 1 vitória em 8 jogos, sai na frente em quase 40%, não sofreu gol em apenas um jogo, ficou metade dos jogos sem marcar, tem uma média de ataque, de ofensividade, né, muito baixa, mas não toma tantos gols assim, vamos ser sinceros, 1,38 não é tudo isso. A média de grandes chances criadas pelos dois é parecida, mas o time da Ponte cede mais os resultados, né? Cede mais chances para o adversário. Me parece um primeiro tempo inclinado para um Lei Ponte, né? O primeiro tempo da Ponte não é muito bom. O time perde mais, aliás, perde metade dos primeiros tempos que disputou, falhou em marcar em mais de 60%, e o time do CSA ganhou quase metade, empatou quase metade e não perdeu nenhum. Não sofreu gol em 86% dos primeiros tempos e falhou em marcar em menos da metade. Esse aqui pode ser um cenário bom para esse jogo. Um Lei a pior equipe no primeiro tempo. Porque quando vem para o segundo tempo, meus amigos, olha isso. Que queda absurda do CSA. Passa a vencer somente um primeiro tempo, empata 43 e perde 43, falhou em marcar em mais de 70%. O time da Ponte não vence segundo tempo. Empatou 63, perdeu 38. O time falhou em marcar em quase 90% das segundas partes. Olha só, se tiver que fazer algo aqui, será no primeiro tempo, tá bom? Nada de muito chamativo aqui, o CSA marcou 4 gols de cabeça só. É a única informação, acho que relevante. Os times não têm tendência de over 2,5, mas isso daí só vai comprovar na leitura, tá? O time da Ponte tem mais incidências de gols no primeiro tempo, como a gente consegue ver aqui, ó. O time marcou até os 40 minutos, 66% dos seus gols. Já o time do CSA, apesar de ter um bom primeiro tempo, geralmente costuma ficar melhor a partir dos 20 minutos, tá? Porque no segundo tempo, meus amigos, olha isso, 77% dos gols do CSA são sofridos no segundo tempo. Então, encaminha talvez para o CSA abrir uma vantagem no primeiro tempo e perder essa vantagem no segundo, tá? Quem sou eu para falar? Mas usando aqui esses dados como base, me parece realmente um segundo tempo muito ruim.
Olhando para essa odd de novo, depois do que eu vi, não tem muito embasamento para essa odd do CSA estar tão baixa. Essa odd do CSA poderia estar facilmente a 2,30, tá? O máximo que esse jogo pode me dar de oportunidade é um lay point no primeiro tempo, de preferência com uma leitura muito boa, tá? Muito boa mesmo. Já o segundo tempo, eu tô fora, provavelmente eu não faço nada. Meus amigos, vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo, não esquece também de participar do sorteio aqui no primeiro comentário fixado para ganhar uma banca de R$30. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma excelente quinta-feira de trabalho, não inventa moda, tá? Respeita o seu tempo de desenvolvimento devagarzinho. E é isso. Um grande abraço.